Fala pessoal, boa noite, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos, vamos entrando aí. Deixa eu pegar aqui minhas anotações. Vamos entrando, por favor. 2 minutinhos aí para dar tempo de todo mundo entrar. Pronto, feita a anotação aqui. Vamos embora, vamos começar, vamos iniciar os nossos comentários aqui sobre a prova de ontem de delegado da Polícia Civil do Ceará. Eu vou contar ao longo dessa live com a participação aqui dos professores do JUS 21. Na medida que os professores forem entrando aí, a gente já vai colocando eles aqui. Eu vou começar com a Rayana, com o Andrei, com o professor Paulo Furtado. Rayana, Andrei, Paulo Furtado. Quando vocês forem entrando, já vão mandando aí o convite, tá? O convitezinho aqui, para eu botar vocês na transmissão. Lembrando que ao final da nossa live, nós vamos postar o nosso gabarito extraoficial, beleza? Nos nossos grupos do WhatsApp, ok? Giovanni, eu não faço parte dos grupos de WhatsApp do JUS 21. Nos meus stories aqui no Instagram, tem um link para você entrar no grupo. Eu já tenho 2 grupos lá, deve ter umas 2.000 pessoas já que nos acompanham no WhatsApp, e todas as informações mais relevantes sobre polícia, não só sobre polícia do Ceará, a gente manda lá no grupo do WhatsApp. Então, se você ainda não faz parte, vá aqui nos stories, clique no link, entre no nosso grupo, que terminada a live nós vamos mandar lá no grupo do WhatsApp o nosso gabarito extraoficial. Como a sequência das questões muda das alternativas, a gente vai mandar também os prints da prova que nós trabalhamos. Então, agora eu vou começar com o Paulo Furtado, com a Rayane e com o Andrei. Se eles já tiverem entrado, manda convite aí, por favor. Eu vi que o Paulinho entrou. Não vi se a Rayane entrou ainda, nem se o Andrei entrou. Paulinho, manda convite aí, por favor, para eu colocar você na transmissão. Rai, quando entrar também manda convite. Andrei, manda convite aí, por gentileza, para participar. Rapidinho aqui, só enquanto os professores mandam um convite. Deixa eu ver aqui se... A Rayana. Paulinho, Andrei, eu mandei convite aí para vocês. Paulinho entrou. Opa, boa noite, Paulo. Tudo bem? Tranquilo? Boa noite. Deixa eu ver se o Andrei entra. A Rayana, não estou vendo a Rayana por aqui. Rayana, quando tu entrar aí, manda o convite. Andrei, eu te mandei um convite. Então vamos lá. Meu patrão Paulo Furtado já está por aqui. Boa noite, Paulinho. Boa noite. A Rayana entrou. Deixa eu botar. Pronto, a Rayana Fernandes acabou de entrar, então nós estamos aqui com a primeira formação da live de hoje montada. Daqui um pedaço vai vir o Renato Fázio, vai vir o Felipe também e o professor André Carneiro. Então vamos lá. Para quem ainda que por acaso ainda não conheça, porque não é nosso aluno, o professor Paulo Furtado, amigo meu de longa data aí, a gente se conhece há muito tempo, independente de ser dos maiores professores do Brasil, eu tenho um privilégio chamado de amigo. Paulo Furtado é nosso professor de Direito Penal Parte Especial, ele é professor de Medicina Legal e também é o professor que dá a parte das peças prático-profissionais, né? A discursiva da Paulinho das peças. Eu e Rayana, a gente faz as questões discursivas. Paulinho é delegado de polícia aqui em Pernambuco. Andrei Rocha também é nosso professor. Andrei da parte de legislação especial, legislação específica, nosso professor de pós. Também é delegado de polícia aqui em Pernambuco, e a Rayana dá a parte de administrativo e constitucional. Eu dou, como vocês sabem, a parte de penal. Para a gente matar logo, Paulo, a agonia do povo, certo? Galera que está na agonia aí. Ontem, Paulinho, quando saiu a prova, Paulinho estava embarcando de Fortaleza de volta para Recife. Estávamos todos nós esse final de semana em Fortaleza. E aí, Paulinho estava embarcando e eu mandei a prova para ele, ele já tinha recebido. E quando ele pousou, ele até gravou um áudio que eu mandei para vocês. E eu disse, Paulo, eu acho que a peça que está todo mundo se matando aí é uma portaria. Mas e você, Paulo? Você acha o quê? Qual, na sua opinião, o que é que o Sebrasp vai cobrar ali naquela discursiva já para acalmar o coração do povo?
Vamos lá, mais uma vez, tecer críticas em relação ao enunciado do caso concreto, muito truncado, com elementos, com palavras que podiam direcionar a pessoa por um caminho ou pelo outro, né? Então, o fato é, o indivíduo ele adentrou em um imóvel para atacar o ex-namorado, né, o atual namorado, melhor dizendo, do autor, começou a xingar, depois passou a agredir, mas vizinhos perceberam, adentraram no imóvel, dizendo que ia chamar a polícia. Ele fugiu pela janela e disse: amanhã eu vou lhe matar, eu volto para lhe matar, algo mais ou menos assim. E depois a vítima foi até a delegacia de plantão, isso é um detalhe importante, a delegacia de plantão, e lá diz, no seu depoimento, ela narrou tais fatos, que o indivíduo tem arma de fogo em casa, e etc, etc. Quando a banca fala em depoimento, se ela tiver sido técnica, presume-se que já há inquérito policial instaurado. Logo, se já há inquérito policial instaurado, seria uma representação por prisão. O outro contexto importante também, quando ele diz os vizinhos chegaram, disseram que ia chamar a polícia, o autor, com medo da polícia, foge, mas diz que volta para matar. Há uma contextualização que pode denotar um ânimo necante naquele momento, e que se ele não, ele só não concluiu por impedimento do vizinho. Aí seria um cenário de tentativa de homicídio que cabia mais propriamente a prisão temporária. Se entender pela injúria, pela lesão majorada por ser idoso, pela ameaça majorada também, seria aí uma prisão preventiva, porque a banca trazia todo um contexto que o indivíduo é perigoso, já responde outros procedimentos, etc. Porém, se a banca quis demonstrar que o depoimento era uma mera entrevista, ou seja, uma delatio criminis, o momento que o indivíduo estava delatando o fato foi encaminhado ao ML e o médico constatou uma lesão leve, né? Nós teríamos aí, sem dúvida alguma, uma portaria de instauração de inquérito policial. Eu critico sempre isso, mas Sebrasp, eu sempre digo aos meus alunos, no Sebrasp, o padrão, se tiver elementos na portaria, você já, não é que você vai representar pela preventiva na portaria, você vai determinar o escrivão que encaminhe representação de prisão preventiva em face de fulano e tal. E deu a entender que o Sebrasp também ou quis induzir o aluno em erro, ou realmente queria uma busca domiciliar, que é esdrúxulo numa portaria. Diz, a mesma coisa, oficia-se o juiz encaminhando a representação por busca domiciliar, onde? Na casa do agente. Mas a gente sempre indica que a banca tem que trazer o endereço para seguir os termos legais do Código de Processo Penal. Tem que ter endereço certo. Mas eu estou falando aqui apenas Ô, prospecções. Paulinho, mas você, pelo que você conhece do Sebrasp, esse termo depoimento não está mais para uma tecnia, não, do Sebrasp? Eu acredito que está. Porém, nós tivemos algumas peças fora da curva pelo Sebrasp, mas se você for pegar o histórico anterior, a banca sempre foi muito técnica. Por exemplo, 2016, delegado de polícia de Pernambuco. Ele cita claramente, em entrevista no local do fato, opa, foi uma entrevista com a mãe da vítima. Aí depois foi instaurado inquérito policial, tal, sempre manteve uma tecnicidade. Porém, algumas provas, a minoria, fugia um pouco dessa técnica. Por isso que a gente não tem como bater o martelo. Opa, será que ela foi técnica ou foi a técnica nesse sentido? Eu quero presumir que foi a técnica, que seria realmente uma portaria com representação, com encaminhamento dentro das determinações da portaria, para que seja encaminhada a representação pela prisão preventiva. Sabe por que eu te fiz essa provocação, Paulo? Certo. Andrei travou aí. Andrei, você está ouvindo a gente? Está travado? Eu acho que ele saiu, pra mim ele caiu. Eu É, acho que para caiu. mim, tá como tivesse travado. Vocês não estão vendo o Andrei, não, né? Ou não, faz tempo. Não, então beleza. Bom, mas aí voltando porque a gente estava falando, por que, é que eu fiz essa Provocação. provocação para você? Na leitura, não da peça, tá? Não da peça. Na leitura das questões aqui de penal e processual penal, pelas coisas que foram perguntadas, me pareceu
que as pessoas que elaboraram essa prova, elas não tinham, pelo menos na parte penal e processual penal, elas não tinham muito a noção do dia a dia do trabalho de um delegado de polícia. Porque, por exemplo, eles estão falando aqui de recurso, de princípio recursal, recurso processual, são coisas que normalmente fogem ao escopo, não que estejam fora do edital, mas fogem ao escopo do delegado. Pertinência quando você pega... temática, foge a pertinência Isso, temática. Exatamente. Por exemplo, você falou na prova de delegado de Pernambuco 2016, a prova de delegado de Pernambuco ela é uma prova feita por polícia para polícia. Eu sempre digo isso, você acompanhou isso muito bem. Então, eu quero crer que por causa disso, talvez exista aí uma atecnia da parte deles. Porque assim, Paulo, se for realmente uma pugnação por uma medida cautelar, isso vai abrir margem para muito questionamento, vai abrir margem para recurso, vai abrir margem para mandado de segurança. Eu acho que a banca pensou em portaria. Eu tenho medo de, numa portaria, eles cobrarem que haja um pedido de preventivo, que seria absurdo também, constar na própria... Mas certamente vai cobrar. Isso foi padrão. Não, mas vai cobrar sim, a solicitação para que seja feito o pedido, não é assim? Isso, encaminhe-se. Não, é como se o delegado tivesse feito a representação e na portaria ele determinasse ao escrivão que encaminhasse aquela representação pela prisão preventiva nos termos do artigo 311, 12 e 13, entendeu? Aí eu acho bem razoável. Eu estou falando assim, pedir que o delegado, nesse caso, fosse fazer direto o pedido da preventiva. Isso vai dar um rolo muito grande. Mas assim, eu continuo apostando em portaria. Vamos aguardar. O negócio é aguardar. Você também, né? Embora de todo jeito, eu acho sua crítica extremamente válida. A banca não contou a história direito, que é muito ruim quando a história não está amarrada, né? Exatamente. É muito ruim. Tá bom. Paulinho, e para a gente liberar você, já agradecendo sua participação, lembrando, pessoal, que amanhã, a partir das 19 horas, nós vamos ter a divulgação da consulta individual ao gabarito preliminar. Assim que for feita essa consulta, a gente vai encaminhar para todos os professores do JUS 21 e, entendendo ser razoável aí, qualquer tipo de recurso, eu vou conversar com os professores, a gente vai fazer os recursos. No dia 28, que é o dia que abre o prazo recursal, eu vou passar o dia fazendo live com vocês sobre recurso. Amanhã eu já divulgo como é que você faz para participar dessa live dos recursos, enfim. Mas a gente amanhã à noite vai ter uma decisão definitiva se era ou se não era portaria. Paulinho, rapidamente aí, medicina legal, quais são suas considerações? Não precisa dar o gabarito, não, porque a gente vai mandar o gabarito no grupo do WhatsApp. Mas quais são suas considerações? E destaca aí umas duas questões, dando o enunciado para o pessoal saber qual é, que você julgou mais difícil ou mais fácil, enfim. Vamos lá. Medicina legal, achei uma prova boa. Dentro de uma pertinência temática, eu sempre reviso esses temas com os alunos, caiu perícias e peritos, projeto de arma de fogo, a parte da traumatologia forense sobre equimose, caiu também a questão de... Pronto, a Sebrasp sempre coloca uma questão que não é tão cobrada, mas está dentro da traumatologia na energia de ordem química, que é a questão dos cáusticos. É um ponto bem interessante porque ele fala de soda cáustica, salvo o melhor juízo, e isso é uma base, mas sendo que essa modalidade de base ela causa uma lesão quando age por coagulação parecida com ácido. Então, a Sebrasp cobrou isso, mas no geral eu gostei sim da prova de medicina legal. Apenas uma que acabou ficando mais confusa, que talvez seja passível de anulação, é a questão número 57, que fala sobre o projeto de alta energia. Fala sobre a cavidade permanente ou temporária e diz que foi observado no local do crime. Como é que você vai observar a cavidade no local do crime se tem que ser aberto o corpo em regra? Então, alguns pontos que esperar o gabarito para a gente analisar realmente. Peraí, mas é a única questão que está um pouco fora da curva. Mas, por exemplo... Essa questão que você se referiu para a questão 57, que aquele indivíduo foi vítima de disparo de arma de fogo, nós recebemos dos nossos alunos que fazem mentoria individualizada no JUS 21, nós recebemos de uns 4 ou 5 exatamente esse questionamento aí de se essa questão era passível de anulação. Isso era uma das perguntas que eu ia lhe fazer aí, justamente por causa dessa parte do enunciado que você falou. Então, você concorda que tem algo estranho nessa questão aí, né? Tem sim, porque quando ele diz que a cavidade permanente produz uma lesão tecidual fugaz e mínima,
está equivocado. A cavidade temporária em projeto de que não é de alta energia que produz isso. O que é que eu estou falando? Quando o projeto ele entra giratório no corpo, ele vai fazer o túnel do tiro, né? Ele vai perfurar, mas em virtude da energia cinética, da pressão, ele vai formar uma cavidade temporária. Quando não tem alta energia, essa cavidade ela é fugaz e mínima. Já o projeto de alta energia, ela produz graves lesões em relação a essa cavidade temporária. Por exemplo, o É indivíduo por levou isso um que disparo de um fuzil tiro de 357 e 380 é completamente diferente, né? Porque o completamente 357 tem diferente. muito mais energia. E quando eu falo de alta energia, eu estou me referindo a fuzil. 762, por exemplo. O indivíduo ele levou um disparo no abdômen. É possível que ele tenha uma lesão grave no coração, em virtude da onda de pressão que esse projeto ele propala. Então, ou seja, a cavidade permanente desse tipo de projeto não é minimamente lesionada nem fugaz, certo? Então tem esses dois erros aí que eu quero esperar o edital para o edital não, o gabarito oficial para ver se cabe ou não recurso. Eu fui na assertiva, né? Que fala cavitação temporária causada pela onda de choque, não seria onda de choque, em regra seria onda de pressão, mas ele fala onda de choque pela transferência de energia cinética, ele fala pelos dois. Por isso que não está completamente equivocado. Do projeto para os tecidos. Eu marquei essa letra E, cavitação temporária. Mas não é possível você ver uma cavitação temporária no exame de local de crime. Sim. Entendeu? Então, assim, as assertivas foram Essa, divergindo essa, ainda essa, nesse é a ato. questão, essa é a questão 61, se eu não me engano, confere? 57, 57. 57. É, Pronto, perfeito. Tá bom, Paulo, vamos aguardar e qualquer coisa, eu acho que muita gente vai precisar de recurso nessa questão. E pode contar qualquer coisa, comigo. amanhã à noite a gente conversa e eu sei que eu posso contar com você sem precisar de fundamento e recurso. Beleza? Beleza, meu irmão. Um Tá bom, abraço. Paulinho. Obrigado Abraço, por tudo, Ana. cara. Um abraço. Até Abraço, mais. Paulinho. Tchau. Um privilégio ter você como professor de Jus 21. Tamo Valeu. junto. Vai. Paulinho Tchau. Sérgio. E Andrei. aí, meu amigo Giovanni, como é que estamos? Tudo Andrei, bom, Rai? Andrei entrou agora. Carneiro, eu mandei um convite para você aí, Carneiro. Andrei, aqui eu queria te perguntar junto com o Paulo, mas infelizmente travou aí para você. Eu acho que é uma portaria. Paulinho também acha que tende a ser uma portaria ali, mas com todas as críticas extremamente pertinentes. E você também, delegado de polícia, como delegado de polícia, assim como Paulo Furtado, o que é que você acha? Você acha que cabe uma portaria, que não cabe? Primeiramente, boa noite a todos aí, boa noite, Rai, boa noite, Giovanni, pela presença de todos. Então, Giovanni, eu tive a curiosidade de ver a prática, essa prática profissional, né? Momento que eu anotei alguns elementos aqui, e eu sempre me coloco, sabe, Giovanni, em que pese eu ser delegado de polícia atualmente, eu me coloco sempre na condição de concurseiro, até porque, em que pese a gente exercer o cargo de delegado, por muitas das vezes existe uma dissonância como vem na prova e como é na prática. Então, eu me coloquei na condição de concurseiro. E assim, de fato, quando eu percebi, até eu estava acompanhando as palavras de Paulinho aí, concordo com ele plenamente, porque eu acho que a questão foi carente em algumas informações que poderiam dar um norte mais claro para aquele que está fazendo a prova. Principalmente quando não se fala na instauração ou não de inquérito policial, que poderia dar um norte. Pois bem, pela visão que eu tive inicialmente do texto, da questão, eu também, até pensando como um delegado que estaria no plantão, por uma portaria. Tá? Uma portaria, considerando que ainda não tem um procedimento investigativo e aí trabalharia como portaria. Claro que o que também eu anotei aqui, no momento que existe o depoimento, é até bem falado por Paulinho essa questão, essa forma a técnica do SEBRASP tratar, eu percebi que talvez a questão demandasse aí de você uma busca e apreensão. Até porque estaria ali dizendo que a pessoa tinha arma em casa, que tinha fotos, que ele poderia ali conjecturar que o indivíduo poderia ter arma. E claro, toda circunstância fática, como a questão da ameaça, que o cara poderia voltar para matá-lo, e aí por uma questão de circunstâncias,
poderia se cogitar. O que, em tese, ao meu ver, é meio como bem Paulinho colocou, esdrúxulo você considerar que numa fase inicial do procedimento investigativo se busca apreensão, certo? Então, eu começaria com portaria. Pronto. Se questionaria assim, tá, e se vamos questionar, vamos levantar aí a possibilidade de uma pedido de prisão, também muito incipiente, logo de início, certo? Talvez seria forçar a barra. Por isso que eu falo que essa questão de prova, quando o pessoal me questiona, é muito diferente, às vezes, de como é na prática policial. Se eu fosse pedir na prática policial, eu ia questionar um monte de coisas que não estaria aqui na questão, que estaria faltando. Então, portaria e com uma possibilidade aí um pouco fora do comum de uma busca e apreensão ou um pedido de prisão, certo? Mas eu correria talvez para prisão preventiva, até porque, como bem Paulinho falou, a questão do ônus minecante. Eu vou voltar para lhe matar. Tudo bem, isso foi... Qual foi o tom que ele quis? Um tom ameaçador? Ou, de fato, o cara realmente estava com interesse de voltar e matar? Talvez precisaria de mais elementos. Porém, vai que a questão demanda de você, mas não fugiria muito desse cenário. Uma portaria para começar, e claro, se a questão quiser um pouquinho mais, por excesso de zelo, uma busca e apreensão, um pedido de prisão. Perfeito. E sobre a parte de legislação específica do Estado, que você talvez seja hoje o maior especialista do Brasil nessas legislações específicas, na lei orgânica da Polícia Civil, que é muito pouca coisa, não foi, Andrei? Pois é, Giovanni. O que eu percebi, eu sempre falo para os alunos, inclusive, quando me questionam essa parte de legislação específica, é o momento que, assim, eu falo, olha, legislação específica, para você estudar em qualquer estado, sempre se preocupe com a tal da pertinência temática, tá? Não vai pensar que você vai ler toda a Constituição, porque não vai dar tempo, até que o poder de assimilação de uma Constituição estadual de todos os estados para você estudar, de forma, vamos dizer assim, sem estratégia, vai demandar de você muito tempo. Então, o que eu sempre falo para o aluno, procure na Constituição estadual ou até na legislação específica temas atinentes à sua instituição, certo? Porque daí, de certa forma, você vê uma pertinência temática com a sua prova e, consequentemente, você consegue estudar com mais, vamos dizer assim, com mais foco naquilo que pode realmente cair. Pois bem, o que eu percebi que só foram 3 questões, poderia ter colocado, e geralmente em média são 4 a 5 questões por prova, tá certo? Podendo até se estender um pouquinho mais. Porém, o que eu percebi, até com uma visão geral da prova, que fugiu um pouquinho do que se questiona em legislação específica. Principalmente quando ele pergunta sobre o Ministério Público. Poderia ter explorado mais a instituição, Polícia Civil, no caso do Estado de Ceará, dentro da Constituição do Estado. Mas Tá? você enxerga alguma coisa assim que pode dar problema, que antecipadamente já possa ser algo que a gente precisa ficar atento para eventual recurso ou não? Nenhuma questão. Por quê, Giovanni? Geralmente as questões de legislação específica, elas batem muito na letra da lei. Então, é muito ipsilíteres do que está previsto na legislação institucional ou na Constituição do Estado do, no caso, Ceará. Então, basicamente conhecer a letra da lei e saber o que é mais relevante. yes, Né? pronto. Resumiu tudo o que eu falei em uma frase. Bom, é excepcional. Pois bem, aí o que eu percebo aqui, Giovanni, vamos lá, fazendo um comentário rápido sobre as questões. A questão 1, que trabalhou, no caso, a Constituição do Estado, tratou da situação do Conselho de Segurança Pública. De fato, é um tema interessante para quem está trabalhando, aí tem pertinência temática, uma prova de delegado, certo? Pois bem, e a pergunta aí, como falei, é ipsilitris do que está previsto no artigo 180 da Constituição Estadual, certo? Que fala que o Conselho de Segurança Pública é órgão das funções é órgão com funções consultivas e fiscalizadoras da política de segurança pública. E o parágrafo 2º, complementando a resposta, fala: o Conselho gozará de autonomia administrativa e financeira e dotação orçamentária que lhe sejam diretamente vinculadas. Se você tivesse conhecimento só do caput da Constituição Estadual, no que mais precisa, o artigo 180, já poderia ter eliminado a letra A, porque fala que a função do Conselho é consultiva e deliberativa, não tem deliberação, e aí você poderia riscar a letra a C e a D, tá? Ficaríamos com a letra B e com a letra E. E por que eu já dou como gabarito para eliminar a letra E? Porque diz que a letra B,
que ele goza de iniciativa para sua própria dotação orçamentária, quando, na verdade, não é a resposta. Na verdade, conforme o parágrafo 2º da dotação orçamentária, não é diretamente vinculado, mas ela não goza de iniciativa própria. Então, o que dá como resposta, tá certo? Como gabarito preliminar, letra E, tá certo? Ô, André, tá. Desculpa só porque a gente tem muitos professores e o nosso tempo é limitado aqui. As demais questões, tem alguma coisa assim que você repute que foram mais fáceis ou mais difíceis, só para a gente seguir adiante? Até porque o seu gabarito vai estar disponível para os nossos alunos. Ah, tranquilo, Giovanni. Então, vamos lá. A questão 3, tá certo? Também não vejo aí nenhum problema para fins tá passivo de recurso, não, porque ipsiliteris, artigo 133 da Constituição do Estado, tá certo? Que também dava para fazer por eliminação, que colocou um termo de segurança pública, e sobraria só a letra B. E a questão de número 5, Giovanni, que também, tá certo? Legislação específica, que é o artigo 190 da Constituição do Estado, que também não vejo por que anular, porque é ipsiliteris do artigo 190 da Constituição do Estado do Ceará. Perfeito. Mas, de toda forma, eu queria lhe pedir uma gentileza, como você que não precisava nem eu pedir, amanhã, com o acesso ao gabarito preliminar, caso venha alguma coisa diferente disso, né? A gente está aí com os alunos para elaborar recursos se for preciso. Andrei, muito obrigado, meu patrão. Como eu disse para você, é um privilégio ter 2 delegados de polícia tão experientes, 2 grandes professores trabalhando com a gente no JUS 21. Tamo junto, amigo Giovanni. Abraço. Até mais. Bom, o professor Felipe chegou por aqui. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de civil e processo civil. Agora vamos com a professora Rayana, nossa constitucionalista e nossa professora de Direito Administrativo. Deixa o Andrei sair aqui da transmissão, que aí eu coloco outro professor. Andrei, sai aí, por favor, querido. Tá ok, pode deixar comigo. Valeu, Giovanni. Até mais. Abraço, tchau. querido. Até mais. Então, Rai, fala aí para mim, por favor. Vamos falar um pouquinho aí como foi constitucional e como foi administrativo. O que é que você achou? Se tem alguma coisa mais difícil. O gabarito você já fez, a gente vai mandar lá no grupo do WhatsApp. Lembrando que quem não está no nosso grupo do WhatsApp, o link está nos meus stories. Vem aqui nos meus stories, tem um link, você cai no grupo. Terminou aqui. Nós vamos mandar o print das questões que nós trabalhamos para você saber como foi feito o gabarito. E vamos mandar o gabarito. E a partir de amanhã, saindo a consulta preliminar, a gente começa a tratar especificamente dos recursos. Mas, Rai, constitucional administrativo, está contigo. Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Chefe, boa noite. Felipe Menezes, boa noite. Parabéns aos demais professores anteriores. E essa beca de Felipe Pena na segunda-feira, né? Os humilhados sendo humilhados. Pra quê, Felipe? Bota uma blusinha aí simples. Precisa humilhar, entrar na live assim. Mas tudo bem, vamos lá. Minha Os amiga, humilhados serão exaltados. acabei de chegar da faculdade. Tava dando aula na faculdade até Imaginei. agora. Corri feito um louco pra chegar aqui pra entrar na live. Eu imaginei. Bom, pessoal, o que é que eu acho? Um apanhado metodológico da prova, tá? Como um todo. Achei uma prova boa, prova tranquila, com um padrão mediano a alto, porque metodologicamente e organizacionalmente olhando, foi uma prova que cobrou legislação e jurisprudência e tivemos um bocadinho, tá? De jurisprudência em teses. Além do que, tivemos diversos anunciados que pediram a cobrança do STF e do STJ, entendimento jurisprudencial. Com relação à constitucional, o que é que eu observo aqui? Foi uma prova tranquila, não fugiu do padrão de cobrança, caiu inclusive a questão procedimental, na questão de competência lá do artigo 24 da Constituição, que todo mundo sabe que isso aí esse tema está sendo desenvolvido desde a evolução ali da fiscalização das bagagens pela PRF, na questão do TCO, então a competência privativa da União quanto ao direito penal e a questão da competência concorrente quanto ao procedimento em matéria penal. Então, gente, isso aí batidíssimo, batidíssimo. Com relação às demais questões, PEC, projeto de lei, processo legislativo cai em toda a prova, principalmente o processo legislativo sumário. Então, quando ela não cobra a irrepetibilidade absoluta da PEC, ela cobra a irrepetibilidade relativa do PL, e nessa questão ele só fez somar e cobrar as duas. Inclusive, Raí, eu escutei alguns alunos, se eu não me engano, é a questão 6, essa questão que você está falando, não é? Eu escutei alguns alunos dizendo que não tinham conseguido entender o que a questão estava perguntando. Fala um pouquinho aí especificamente sobre ela, porque ela está perguntando se é possível uma PEC e uma PL na mesma sessão legislativa, é isso? Porque, na verdade, o que é que essa questão ela está falando? Ela está falando o seguinte: a proposta de emenda e um projeto de lei foram rejeitados.
Ele disse que em determinada sessão legislativa, mas ele não disse que foram as duas na mesma sessão legislativa. Ah, Então, entendi. existe essa distinção interpretativa que dá Então a talvez entender tenha para sido alguns isso alunos. que o pessoal, né, tá. Para alguns alunos, pode soar como a mesma sessão legislativa. Só que quando ele disse no início de determinada sessão legislativa, esse início de uma sessão legislativa pode ser o início da sessão legislativa da PEC, ou o início da sessão legislativa do PL, ou o início de uma sessão legislativa com duas propostas, duas votações. É um enunciado que, por ser curto, a interpretação dele segue uma linha de raciocínio quanto à irrepetibilidade daquela proposta. Então, a PEC, ela é irrepetível, ela goza da irrepetibilidade absoluta. O projeto de lei, ele goza da irrepetibilidade relativa. Então, quando a PEC ela é rejeitada por o vício ou por não atingir um quórum, ela não pode ser proposta. E a banca, ela só queria isso. Ela só queria, ipsis literis, lá o artigo 60 seguinte da Constituição, e que o aluno entendesse e relacionasse a questão da irrepetibilidade absoluta da PEC com a irrepetibilidade relativa do PL. E o que é uma questão que muitos alunos do JUS 21 falaram hoje, disseram assim, olha, vocês viram aquela questão do mandado de segurança coletivo, que é a cara da professora Rayana, não tem como não saber. Que questão foi essa que estava todo mundo falando? Foi a questão 7. E eu sempre digo a eles, gente, o óbvio, a banca não vai cobrar. Então, por mais que você saiba dos remédios constitucionais, por mais que você saiba, o Sebrasp está enveredando para as ações coletivas e para a questão da representação. Na última prova, eu falei de associação. Nessa, eu destaquei a entidade de classe. Foi exatamente a pergunta que foi feita da entidade de classe e a independência de autorização quanto ali aos seus associados. E as bancas, todas as bancas, todas, estão muito indo para a busca do quê? Para a busca da representação dos entes e indo muito para as ações coletivas. Então, mandado de segurança coletivo, ACP, ação popular, só que tudo isso não só no viés da Constituição e da legislação autônoma, mas tudo isso num viés de ação coletiva, como, por exemplo, relacionado aos direitos difusos. Entendi. Então, como você bateu demais, eu acho que na hora o aluno do JUS 21 já lembrou da professora Rayana falando, né? Porque inclusive, eu fiz um esquema de associação e nós temos uma aula específica só desse tema, destrinchando a associação, entidade de classe em todos os remédios que cobram. O prazo de 1 ano, que saia muito batido, não cobra mais, mas o direcionamento de ação coletiva. Nós temos uma aula específica disso. Certo. E em constitucional, Rai, você vê alguma questão aí já passível de dar problema, que tá... Ou você acha que só quando sair o gabarito? Momentaneamente, no análise perfunctória, não vislumbro aqui questão passiva de recurso. Certo. E administrativo? Fala um pouquinho pra gente aí. Administrativo, o Sebrasp segue lá desde a PC Alagoas cobrando o que ele mais ama, que é PAD, Processo Administrativo Disciplinar. Além de cobrar PAD na acepção da legislação, cobra também o entendimento do STJ, cobra a jurisprudência em tese e cobra o desdobramento, inclusive, da questão da prova emprestada e muitas vezes faz ali a serendipidade, pega o encontro fortuito de provas lá do processo penal e relaciona, inclusive, com o PAD. Então, o Sebrasp, ele vem mostrando, temos 1, 2, 3, 4 questões, 5 questões somente de PAD. Então, é algo que é de se esperar? É algo que nas próximas provas pode mudar? Pode mudar. Mas a predileção momentânea tem sido por PAD, mas não deixa de cobrar improbidade, não deixa de cobrar bens públicos, que eu gravei aula de bens públicos, inclusive na perspectiva da interdisciplinariedade, pegando o artigo 89 lá do Código Civil, pegando o desdobramento ali dos terrenos da Marinha, de enfiteuse, da parte constitucional e pegando bens públicos dentro da perspectiva do regime jurídico administrativo. Então, quando eu falo de bens públicos e eu chamo a atenção de todo mundo, eu não quero falar só da res pública, da coisa do povo. Eu não só quero falar do bem público na acepção de ser de todo mundo. Eu quero que os alunos entendam que a questão dos bens públicos, eles perpassam o regime jurídico administrativo na repartição de competências. Licitações, Perfeito.
mais uma vez, outra questão de PAD, lei orgânica. Eu estou vendo que das caiu polícias. até entendimento específico do STJ sobre o PAD, né? Que você tinha levantado essa bola também para os alunos do juiz. Exatamente. Inclusive no material de Porra, legislação de jurisprudência. você viu a prova antes? Assim, ó, como a aluna disse, né? Railene Sensitiva Fernandes, né? Eu senti, às vezes eu sinto umas coisas, né? Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta séria agora, brincadeiras à parte. A professora Rayana, além de ser professora de Administrativo e Constitucional das carreiras policiais, ela também é nossa supervisora pedagógica. Então, é ela que faz todo o planejamento estratégico do que vão ter nos nossos cursos. E como a próxima prova que o Sebrasp vai fazer, Rayana, é a prova da Polícia Federal, tanto de delegado, quanto agente, quanto escrivão da Polícia Federal, tem uma pergunta que já me fizeram hoje. Dá para fazer alguma leitura com base nessa prova do Ceará, de uma perspectiva do que pode vir para a Polícia Federal? E se sim, você pretende fazer algum ajuste metodológico lá no JUS 21? Fala aí um minutinho para a gente sobre isso. Eu vou falar, mas eu não vou soltar o spoiler, não. Porque sempre que a gente tem live, eu solto o spoiler, o povo fica de olho nos meus spoilers, no meu estúdio. E eu passo a madrugada vivendo e respirando o que essas bancas fazem. Nós teremos um redirecionamento. Inclusive, já conversei com 2 professores hoje de algumas coisas que nós vamos modificar metodologicamente e de algumas acepções e de algumas conexões que eu verifiquei nas últimas provas do Sebrasp e provavelmente para a prova da PF, nós teremos um redirecionamento. Então, eu decidi, inclusive, conversei até com o nosso querido chefe amado, PLGG, e eu disse a ele, PLGG, a gente vai fazer alguns ajustes, porque eu estou sentindo que especificadamente para essas disciplinas vai cair isso. Como da última vez, eu fiz alguns ajustes metodológicos em direitos humanos, e a prova da PCMG caiu exatamente todos os ajustes metodológicos que nós fizemos. Inclusive, eu vou fazer também ajuste em direito penal e processo penal com base nisso aí. Então, os nossos alunos do JUS 21 que vão fazer PF podem ficar tranquilos em relação a isso, né? Tranquilíssimos, tá. Tranquilíssimos. E aí, só dando essa dica para você, se você quer estudar com qualidade, você está vendo que a nossa equipe do JUS 21 aqui é formado pelo que existe de melhor em profissionais de educação do país, não só em carreiras policiais, a gente está tratando especificamente de polícia aqui, mas também na UAB, lá liderada pelo meu sócio, professor Maurício, enfim. Se você quer estudar para o próximo concurso que nós vamos ter, que é da Polícia Federal, com qualidade, com efetividade, você quer ter esse direcionamento, fala com a minha equipe de atendimento via WhatsApp do JUS 21, no número que está fixado aí para você. É o DDD 81 99930 6248. 81 99930 6248. Printa aí, eu deixei fixado. Você que está assistindo essa live depois, anota aí, vou dizer de novo. DDD 81 99930 6248. É o pessoal de atendimento, é exclusivo via mensagem. Passa uma mensagem no WhatsApp, diz que assistiu essa live, diz que ficou interessado em estudar, seja para a Polícia Federal, seja para os demais concursos de polícia, Piauí, Maranhão, Tocantins, Rio Grande do Sul, com o JUS 21, quer ter acesso aos melhores professores, aos melhores materiais, ao melhor direcionamento, e fala com o meu pessoal de atendimento, que eu tenho certeza que eles vão conseguir um desconto especial para você, seja nos cursos com mentoria individualizada, seja nos cursos regulares, e dá uma chorada lá que quem se matricular, além de um desconto especial, eles ainda vão lhe dar acesso ao JUS 21 Questões, a nossa exclusiva plataforma de treinamento de questões comentadas. Tem mais de 7 mil questões já lá e toda semana aumentando. Então, manda uma mensagem no WhatsApp 81 99930 6248. Rai, obrigado por tudo, valeu demais. Continue, eu não vou dizer bom descanso, que eu sei que você vai continuar trabalhando aí, que agora eu vou falar aqui um pouquinho de penal, processo penal com Fásio, e na sequência civil e processo civil com o professor Felipe Menezes. Obrigado, Rayana. Tchau. Galera, rapidamente aqui a parte de direito penal, certo? Como eu já tinha dito no começo, eu achei que algumas coisas fugiram um pouco da pertinência ligada à atividade do delegado de polícia, mas não fugiram do escopo do edital. Nós tivemos, por exemplo, uma questão sobre imputação objetiva, que foi uma questão bastante direta. Nós tivemos uma questão um pouco mais difícil sobre as escolas metodológicas penais, a evolução histórica das escolas penais.
e algumas questões assim muito diretas, como, por exemplo, a questão sobre o princípio da insignificância, trazendo algo que é extremamente batido. Não cabe insignificância se houver tutela da Lei Maria da Penha, se houver violência doméstica e familiar contra a mulher. Nós tivemos aqui a parte de jurisprudência muito pesada, inclusive quem fez o nosso projeto 3S, o Súmulas Sem Segredos, há 2 semanas atrás, onde eu saí destrinchando as principais súmulas do STJ e do STF, teve uma relativa facilidade aqui em 2 ou 3 questões de penal. Fica a minha crítica a uma questão, por exemplo, sobre prescrição. Eu não acho razoável uma questão de prescrição com a prova do delegado, mas caiu. Acho que a questão 29 vai dar muito debate, que é uma questão cujo gabarito é vilipêndio ao cadáver. Muitas pessoas acham, muitas pessoas defendem a tese que não seria possível vilipêndio através de divulgação de foto, mas a jurisprudência clássica entende que é, sim, possível. Acho que vai dar pano para manga e, assim, antecipadamente, eu vislumbro que tem uma questão aqui de penal que pode ser, sim, passível de recurso, a depender do que a banca traga. Mas eu não vou antecipar, eu vou esperar sair o gabarito preliminar, amanhã à noite saindo, a gente vai sentar e preparar o recurso. Fábio, rapidamente, fala um pouco para a gente agora de processo penal, o professor Renato Fázio aqui, que é junto com o professor Diogo Toscano, que não está podendo participar da live hoje, professores de processo penal, e também Fázio, que é o titular da parte de legislação especial no Jus 21 e de criminologia. Fala um pouquinho logo sobre processo penal, rapidamente, aí, e legislação especial. O que é que você viu? Se tem alguma questão passível de recurso, se não tem, se acha que alguma questão vai dar problema. Lembrando que o gabarito que o professor Fázio fez, nós vamos encaminhar ao final da live, lá no grupo do WhatsApp, o link está nos meus vídeos. Fázio, está contigo. Primeiro, boa noite, meu patrão. Boa noite, Felipe. Rai deve ter saído já. Boa noite também para ela. Não tive a oportunidade, ela estava falando quando eu cheguei. Seguinte, pegando um gancho aí na tua fala, patrão, eu achei que tiveram algumas questões, como por exemplo a 33, que falou de litispendência, né, algumas coisas que você estranha para vir para uma prova de delegado, a gente fica esperando algo que seja mais direcionado para o ofício, né, daquilo que o aluno ele vai se submeter ao teste. Né? Mas, em geral, a prova de processo penal, com uma exceção de 2 questões que eu acho que são debatíveis, inclusive eu vou conversar contigo de novo sobre a questão 32, que a gente conversou um pouco mais cedo sobre ela, tá? Porque eu acho que pode dar problema nela, tá? Mas aí a gente conversa melhor depois. Pessoal, é aquela que fala na ação penal de iniciativa privada e atuação do Ministério Público. Isso. Correto. Então eu acho que tem um ponto ali que é debatível, inclusive de... Não vamos entrar na divergência agora, não é o momento, mas deu uma divergência entre o meu gabarito e o gabarito de fase, e ambos acabam tendo razão. E se ambos acabam tendo razão, talvez você esteja diante de uma possibilidade de anulação, né? Concordo com você em fase. Cobrar litispendência numa prova de delegado, litispendência em questão prejudicial é coisa de prova de segunda fase de OAB, mas... Pois é. Caiu também a ação civil ex delito, né, a questão de indenização, né, que aí a título executivo gerado pela sentença, você pode pedir complementação de reparação, né, no juízo civil, que daqui a pouco você vai conversar com o processo civil com o meu amigo Felipe, tá? Que também eu acho que fugiria um pouco, né, daquilo que é a pretensão do cargo, né, no mais... Questões mais voltadas para produção de prova, para prisão e etc., inquérito policial. Essa questão de inquérito também é capaz de ela dar problema, ou não, Fábio? Estou enganado. A 39, ela vai dar problema. Não é que ela é capaz, não. Ela tem um problema. Qual é o problema? É o seguinte, é que na assertiva 1, fala que o arquivamento do inquérito policial, em virtude do reconhecimento legítimo de defesa, impede a instauração de novo MP e a propositura de ação penal do mesmo fato delituoso. Veja... Aí a gente entra no debate da coisa julgada material ou formal. O STJ e o STF, ele tem entendimentos conflitantes em relação a isso. Então, você não pode cravar o inciso 1, que essa afirmativa está certa ou errada, e colocando ela como errada, você não tem gabarito. Eu também, por quê? Porque eu percebi isso. Porque o gabarito, eu acho que vai vir que os itens 1 e 3 estão certos. Tá? Se o item 1 tiver errado, não tem gabarito, porque só seria o item 3 certo. Certo.
Entendeu? Essa Beleza? questão, Bom, eu concordo com você, eu acho que é uma questão que a gente tem que ficar atento, essa questão número 39 de processo penal, para amanhã, assim que sair o preliminar, a gente talvez já fazer um recurso, né? Correto. Perfeito. Então, de processo penal, a minha leitura foi essa, entendeu? Legislação, Fábio. De legislação, aí eu achei um pouquinho mais problemático, tá? No seguinte aspecto, vai começar lá na 41 e vai até a 49. Aí tem lei de racismo, beleza, tranquilo. Você vai ter, né, outras questões aqui, né, relacionado ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Caiu ali uma questão muito tranquila sobre a possibilidade ou não de concurso de crimes, tá? A questão 43 caiu o Código Eleitoral, também, né, aquela história. Pedir aquilo que às vezes parece a agulha do palheiro, é cara da Sebrasp fazer isso, entendeu? Pegar uma coisinha ali que a galera talvez diz assim, rapaz, eu acho que isso não vai cair. E cai, entendeu? E cai. No mais, qual é a minha ressalva? Minha primeira ressalva é na questão 44, que é a questão que fala do CTB. Pelo seguinte, quando ele fala que é cabível nos crimes de trânsito puníveis com pena privativa de liberdade, de até 2 anos, salvo quando. Aí, os incisos daí da questão, as assertivas 1, 2 e 3, elas cabem quando estiver falando do 303, da lesão corporal. Para outros crimes, essa ressalva ela não vai caber. Só que o enunciado ele colocou crimes puníveis, ou seja, ele está englobando do 302 ao 312. E esses itens 1, 2 e 3, que seria o gabarito letra D de dado, né, só cabem para o artigo 303. Então essa aí vai dar problema. Vai dar problema, entendeu? Outra coisa, a 45, ela tem um errinho aqui, né, em relação à assertiva, que seria a letra A, porque, assim, as outras estão erradas, mas na letra A, que foi a que eu marquei, tá, fala que, né, segundo a jurisprudência do STJ, transação penal nas ações penais privadas, tá, elas podem ser oferecidas pelo ofendido nos crimes puníveis com pena privativa de liberdade. Aí a assertiva fala inferior a 2 anos, não bota até 2 anos. Tá errado isso. Tá errado. Entendeu? Tá entendendo? Então, assim, as outras estão erradas. Mas essa letra A, que seria a possível resposta, o termo inferior torna a assertiva errada também. Porque pode ser até. Essa questão 45. Tá bom. Vamos aguardar, né, Fábio? Amanhã, quando sair o gabarito preliminar, eu tenho certeza que o professor Renato Fázio, que é parceiro nosso do Jus 21 de longa data, além de grande advogado criminalista, também grande professor, quando sair a gente está pronto aí para fazer os recursos. Confere, Fázio? Confere. Último comentário é a questão 47, que eu falar de criminologia, que vai ser rápido. Criminologia que não teve problema em criminologia, tá? Já para falar aí com o pessoal, não teve problema de criminologia. Eu não enxerguei a questão passiva de anulação em criminologia. A última questão de legislação que eu queria chamar a atenção é a questão 47, que fala do STJ e Lei Maria da Penha, tá? Só que o entendimento que seria o gabarito da questão, que é a letra E, tá? Esse entendimento ele foi superado, até pela Lei 14.550, tá? Então, assim, é um entendimento que existe, do mesmo jeito que você falou aí, de um entendimento do STJ numa questão de penal, né, que pegaram um recorte mais antigo, de uma jurisprudência mais antiga, né? Então, eu vou esperar o gabarito sair amanhã, né? Quando sair o gabarito, eu vou ver como é que vai ser o comportamento da banca em relação a essa questão 47 também. Encerrado, legislação penal especial, criminologia, eu só tenho uma ressalva a fazer, que foram as 2 primeiras questões, que foram um pouco mais trabalhosas, mais densas, no que diz respeito, assim, à teoria, né? Então, veio assim, alguns autores que não é que eles não são cobrados, são, mas não nesse nível de densidade. Então foi uma questão mais trabalhosa, mais cansativa. Para o cara chegar lá na questão 58, pegar uma lapada dessa no meio da prova, eu achei uma fuleiragem, né, com a turma. As outras, né, a questão 59 na mesma pegada também, né, trazendo teorias de reação social, teorias sociológicas e os seus respectivos autores. As outras, né, bem dentro daquilo que é o normal
tá certo, da banca trabalhar, tá? Mas eu fiquei surpreso pela quantidade de questões de criminologia, Mas, né, que mas foram 9 o Sebrasco questões. está marchando para isso aí mesmo. Tá bom, Pronto, meu e patrão. aí é Só isso por uma aí. questão de tempo ainda, a gente tem Felipe e Carneiro. Meu amigo, muito obrigado. Obrigado pela honra e pelo privilégio de ter você como professor do JUS 21. Mas não só isso, obrigado pela parceria de sempre. E amanhã à noite a gente vai estar ligado aí, saiu preliminar, a gente já vai sentar para trabalhar em recurso for possível. Perfeito? Beleza. Manda um abração para o meu amigo Felipe novamente, que daqui a pouco vai falar. Um abração para o meu amigo André Carneiro. Um abração aí, Giovanni. Valeu. Qualquer bronca, manda as Valeu, meu ordens. padrão. Obrigado por tudo. Felipe, com você agora, civil, processo civil. O professor Felipe, desde ontem, já mandou o gabarito dele. Daqui a pouco a gente está enviando no grupo do WhatsApp. Felipe, eu queria que você destacasse aí. Vai dar bronca em alguma coisa? Não vai dar bronca? O que é que você acha? Infelizmente vai, meu patrão. Boa noite, Gel. Boa noite, Fábio, que ainda está por aí. Boa noite, André. E boa noite a todos que estão aí com a gente até agora. Infelizmente vai, tá? Vamos falar aí de civil e de processo civil. 4 questões de civil, 9 de processo civil. Mas em cada uma delas a gente tem aí talvez uma situaçãozinha a discutir, uma possibilidade de recurso a ser perquirida aqui. Começando por direito civil. Direito civil eu achei uma sacanagem, essa é a palavra, uma sacanagem, o que é que eles fizeram na primeira questão que eles cobraram de civil, que é logo na questão 67. Eles quiseram cobrar ali sobre capacidade e personalidade. Só que o que é que eles fizeram? Eles foram cobrar uma questão relacionada à capacidade que você só encontra em uma única prova, em uma única doutrina, em um único livro, em uma única obra, que é a obra de Euclides Donizete. Ponto. Fora essa obra, você vai encontrar várias dissidências a respeito do que eles pedem nas alternativas. Então, o que é que acontece? Eu acho que o gabarito da banca amanhã vai apontar para a alternativa que fala o seguinte: o Código Civil adota a teoria da personalidade condicionada, pois prevê que a personalidade civil da pessoa natural começa do nascimento com vida, mas assegura os direitos do nascituro desde a concepção. Não. Vejam só, não é teoria da capacidade teoria condicionada, que é a teoria adotada pelo nosso Código Civil. A teoria adotada pelo Código Civil é a teoria natalista. Só que há doutrinas que entendem pela teoria concepcionista. E a partir da teoria concepcionista, sim, entende-se que os direitos são assegurados ao nascituro. Então aí há um erro. Aí o que é que eu disse para vocês sobre a obra de Euclides Donizete? É que eu acredito que esta é a questão que vai vir no gabarito de amanhã. Porém, contudo, todavia, em uma única obra, nós encontramos que a letra C estaria correta também. A teoria da capacidade reduzida assegura os direitos patrimoniais do nascituro a partir da concepção. Gel, isso está em uma única obra, que é a obra de Mas se tá Euclides falando de Donizete. teoria, dá para anular. Pois é. Exatamente esse é o ponto. Só está na obra de Euclides Donizete, você não encontra isso mais em canto nenhum. Inclusive, existem dissidências jurisprudenciais e doutrinárias quanto a isso. Então, se amanhã... Primeira coisa é, se a banca amanhã sustenta que a questão é essa, é defender que isso só está em uma obra doutrinária. Se vier o que eu acho que vai vir, que é na alternativa A, está errada. Está errada. Porque não é a teoria adotada pelo Código Civil. A teoria adotada pelo Código Civil é a teoria natalista. Agora, a teoria concepcionista que nós temos, sim, defende que os direitos estão lá presentes desde o nascituro. Então, este é um ponto que a gente precisa entender com relação ao Código Civil. E em civil tem mais alguma bronca, Felipe? Não, em direito civil eu não aponto mais nenhuma outra bronca. Só aponto essas daqui. Inclusive, com relação às outras questões, das outras 3 questões, muito letra de lei, tá? Bem letra de lei. A gente tem uma questão que fala aí da LINDB, então uma letra de lei clara, artigo 6º da letra da LINDB. Uma questão que fala sobre uso capião, aquisição de propriedade familiar, artigo 1240A, literalmente, ipsilíderes, o artigo 1240A. E uma questão ali que fala sobre responsabilidade civil, uma questão multidisciplinar entre direito administrativo e direito civil.
Certo. E em processo civil, alguma coisa? Eu estou lendo de novo Vamos. essa questão 67. Se eles derem a letra A, tem que pedir a anulação dela. Pois é, Tem ponto de correr, não. pois é. Tá. E em processo civil, a gente tem alguma bronca? Tem. Posso partir diretamente para ela, porque aí Vá, já vá, vou. por causa do tempo da live, Pronto. daqui a pouco vai derrubar e eu ainda preciso escutar a André sobre direitos humanos. Beleza. É a questão 79, que trata sobre modificação de competência. Aqui é um erro daqueles que não tem o que fazer, tá? Eu vou aqui ler a questão para vocês, para a gente só bater aqui rapidamente e eu explicar por que eu estou considerando que existe um erro aqui nessa questão. São duas questões corretas, tá? São duas questões corretas. Ela fala o seguinte: com relação à modificação da competência prevista no CPC, assinale a opção correta. Eu entendo que nós temos como correta a alternativa B e C. Por quê? Alternativa B. Dar-se conexão entre duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Isso é literalmente o que está no artigo 55 do Código de Processo Civil. É exatamente o que está no artigo 55 do Código de Processo Civil. Não tem que rebater. Não tem nem questão interpretativa. É exatamente o artigo 55. Só que aí a questão, essa questão na letra C traz uma casca de banana que eu acho que a própria banca caiu. Porque o que é que acontece? Olha o que traz a letra C. O ajuizamento de ação em juízo aleatório constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. Vamos lá. Em 2024, nós tivemos uma alteração no artigo 63 do Código de Processo Civil, que alterou o parágrafo 1º e incluiu o parágrafo 5º. Alterou o parágrafo 1º e incluiu o parágrafo 5º. Em resumo, o que é que diz agora essas novas redações? Primeiro, eu não posso mais optar em uma cláusula de eleição de foro em qualquer juízo. Precisa ter pertinência ou com o domicílio das partes ou com o local da obrigação. E aí vem o artigo 5º, o parágrafo 5º desse artigo, que diz o seguinte: ajuizamento em local diverso do local de domicílio de foro das partes ou de onde a obrigação deva ser realizada é abusiva. É abusiva. Então, se é abusiva, o juiz vai poder declarar isso de ofício, incompetência relativa de ofício, remetendo esses autos para onde? Para a comarca competente, configurando aí mais uma hipótese de modificação de competência. Quando a banca traz juízo aleatório, vai dar bronca. quando a banca traz juízo aleatório e não especifica isso, ela deixa isso muito aberto. Ela deixa isso muito abrangente. E aí eu acho que ela caiu na própria pegadinha. Essa questão, inclusive, eu já fiz o recurso e mandei para a nossa supervisora, mandei para a Rayana hoje de tarde, porque aqui, para mim, não tem, é claro, é uníssono, aqui é gritante que nós temos duas alternativas corretas. Perfeito. Tá bom, meu patrão. Felipe, muito obrigado por tudo. Obrigado pelo privilégio de ter você como amigo, como professor do Jus 21, o maior processualista civil do Brasil. Hoje, sem medo de errar, a atualidade é você. E eu tenho certeza que, como todos os professores, amanhã à noite, saindo o gabarito preliminar, a gente está pronto aí para o que for necessário. Felipe, muito obrigado. Muito obrigado. Tamo junto sempre. Carneiro, e para nós chegou agora no final, mas não menos importante, meu compadre André Carneiro, amigo de longa data, de 25 anos. Carneiro, direitos humanos. Caiu a Convenção de Meriva, não foi? Caiu o que mais aí? Palermo, caiu a Convenção de Palermo, e caiu na quarta questão, né? Que basicamente, olha a quarta questão, quem assistiu nossas aulas, é só lembrar do artigo 8, que foi explicado. Vai lá, corrupção ativa, corrupção passiva fica, nepotismo não tem na Convenção de Palermo, riscou, vai lá e a marca a letra V. Tá, foram quantas questões de direitos humanos, Carneiro? 3, a 4, a 10 e a 27. Quais foram as convenções? Foi Merida, Palermo e qual foi a terceira? Caiu a Convenção de Palermo na 4, a Convenção de Merida na 10 e na 25, na 27, Giovanni, é a extraterritorialidade da lei penal, cara. Mas aí, como toca no genocídio, é aquela tentativa de tornar a questão interdisciplinar. O camarada praticou um crime de genocídio fora do país e veio para o Brasil e está perguntando se ele pode ser julgado no Brasil. Simples. Certo. Ô, Carneiro, e dessas três questões, você vê alguma passível de recurso, anulação, alguma coisa assim? Não. Certo. Não. Alguns alunos tiveram uma dúvida sobre essa convenção, a Convenção de Merida, mas eu li aqui também, não achei nada fora do comum, não, né?
Não, tá tranquila, Giovana. A questão tá limpa. Não tem o que ser questionado, não. Você vai lá, deixa eu só olhar aqui rapidinho. Que fala, a Convenção de Merida prevê que cada Estado parte, quando for apropriado e de conformidade com os princípios fundamentais do seu ordenamento jurídico, procure adotar sistemas de convocação, contratação, retenção e promoção e aposentadoria de funcionários públicos. Isso, exato. Cadê aqui? Ela fala dos princípios, aí legalidade e impessoalidade, só que algumas pessoas questionam por que não moralidade e impessoalidade. Porque é o seguinte, você vai ter que pegar e verificar o que é que tem nela. E aí você vai pegar e vai para a letra E, onde tem eficiência e transparência. Certo. A gente encontra todas essas questões na LINDB e na Constituição, mas ele está direcionando você para a Convenção de Merida. Ou seja, está lá também, ok? Aí você vai buscar lá a questão da eficiência e transparência. Perfeito. Carneiro, tá terminando nosso tempo aqui, tem mais 30 segundos só de live, o Instagram vai derrubar, mas eu queria lhe agradecer demais pela nossa amizade há tantos anos. Queria dar os parabéns em público pelo excelente Congresso de Segurança Pública que você organizou em Fortaleza agora e agradecer principalmente pela honra de ter você como nosso professor do Jus 21. Valeu, meu irmão. Muito obrigado. A alegria foi nossa ter você lá ombreando com a gente. Foi muito bom. Valeu, Carneiro. Obrigado. Pessoal, boa noite. Estou indo lá agora no grupo do WhatsApp mandar o gabarito, as questões que os professores já apontam passíveis de recurso. Se você não está no nosso grupo de WhatsApp, entra no link que está aqui no Stories. E se quer vir estudar no Jus 21, já sabe. Manda uma mensagem no WhatsApp. 81999306248. Valeu, pessoal. Boa noite. Forte abraço.